Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação Web 2. Nessa aula nós vamos parar a codificação do nosso projeto e vamos instalar o ambiente do nosso servidor, que vai ser o Apache, o PHP e o banco de dados MariaDB. Eu vou fazer essa configuração no ambiente Windows, com o sistema operacional Windows, mas todas as demonstrações a partir dessa aula continuarão a ser feitas no ambiente Linux. O que vocês precisam prestar atenção, tomar cuidado, é que os diretórios do meu servidor no Linux são uns e no Windows são outros. Só vai mudar isso, ok? Então, para a gente instalar tudo de uma vez, nós podemos instalar o XAMPP. O XAMPP, ele é um pacote que vem o Apache, o PHP, o MariaDB e algumas outras ferramentas. Se vocês optarem por instalar todos esses serviços de forma separada, sem problemas, é um pouco mais trabalhoso, leva mais tempo, só que em contrapartida você vai instalar somente os recursos que você realmente vai utilizar. Okay? Por que a gente tem que instalar o Apache? O Apache, ele é o servidor, né? é o serviço que vai permitir que a gente rode os nossos códigos PHP nesse servidor. Por enquanto, esse servidor é local, então a gente vai acessar todas as nossas páginas agora, não pelo arquivo direto, mas sim pelo serviço que o Apache provê para o sistema operacional. E nós vamos acessar esse serviço pelo localhost, ou seja, o servidor local. Além do Apache, a gente vai instalar o PHP. O PHP é o interpretador da linguagem que a gente está usando nessa disciplina. E também, como a gente vai fazer persistência de dados, o banco de dados que nós vamos utilizar é o MariaDB. Se vocês quiserem utilizar outro banco de dados, por exemplo, MySQL, sem problemas, ok? Mas o XAMPP, ele instala o Apache, o PHP e o MariaDB, tudo em um processo só. Ok? Então, vamos acessar aqui o navegador e a gente vai baixar o XAMPP no site apachefriends.org. Esperar carregar aqui. Então vamos lá. Qual que é o endereço? apachefriends.org. apachefriends.org. Ok, existem versões do XAMPP para Windows, para Linux e para macOS. Se eu clicar aqui diretamente nesse link para download, ele vai fazer o download do XAMPP com PHP 8.07, que foi o PHP último que saiu agora no final de 2020. Só que esse projeto eu estou construindo ele no PHP 7. Por que eu fiz essa opção? Primeiro, existe mais códigos e mais documentação do PHP 7 em relação ao 8. Então, caso surja alguma dúvida, caso você se depare com algum erro, é mais fácil você conseguir a documentação, ou uma solução de erros em fóruns do PHP 7 do que do PHP 8. Eu sempre costumo falar que todo projeto que você vai iniciar, a melhor stack que você escolhe não é a mais recente, a das linguagens, das versões das ferramentas mais recentes, mas sim as mais estáveis. Não estou dizendo que o PHP 8 ainda está instável, ele está estável, mas o objetivo principal é você construir o seu código em uma versão que não está obsoleta, ela é super atual, mas se você precisar de algum auxílio em algum fórum, você vai achar mais conteúdos do PHP 7 por enquanto do que do PHP 8. Existe muita diferença entre o 7 e o 8? Não, quase nada de diferença, mas para a gente padronizar, nós vamos utilizar o PHP 7. Então não vou clicar aqui diretamente nesses links aqui, que é a última versão do XAMPP com o PHP 8. Eu vou clicar aqui para baixar
outras versões, né, para ver outras versões. Então é um link logo abaixo aqui do download. No nosso caso aqui, a gente vai baixar o XAMPP para Windows, ok? Então tem o PHP 8, que é o último, PHP 4 e PHP 3. Eu vou 8, né? O 7.4 e o 7.3. Eu vou baixar esse aqui, que é o mais recente dentro da versão 7.4. Então, o que vem incluído, né? Então ele traz o Apache, MariaDB, o PHP e algumas outras ferramentas aqui muito importantes quando a gente está trabalhando com configuração de servidor. Nós vamos utilizar de todas essas ferramentas aqui, apenas essa, o PHP MyAdmin, que é uma interface escrita em PHP para a gente administrar o nosso banco de dados. Mas tem também, por exemplo, um excelente servidor de FTP, que é o FileZilla. Como a gente está trabalhando localmente, a gente não precisa desse servidor ou de um cliente FTP para poder transferir esses arquivos para o nosso servidor. Basta saber qual pasta que eu devo colar os arquivos do nosso projeto para que esse projeto seja acessível pela URL localhost lá no navegador. Okay? Então, vou fazer aqui o download do XAMPP com o PHP na versão 7.4. No meu caso aqui, a versão é 64 bits, porque eu estou usando um sistema de 64 bits. Então ele vai começar o download aqui e vai demorar alguns segundos aí. Muito bem, terminando aqui o download. Eu vou abrir o arquivo quando ele concluir. E vamos fazer a instalação. Vai perguntar se eu quero permitir que esse aplicativo faça alterações. Vou responder que sim. Deixar aqui. E agora está carregando o instalador. Apareceu aqui embaixo. Bom, ele está dizendo aqui que existe um antivírus executando, né, que aqui no caso é o Avast que eu uso. Fechar aqui. E ele está dizendo que em alguns casos pode influenciar na instalação do servidor. No meu caso aqui, eu não precisei desativar o antivírus para poder fazer essa instalação. No caso de vocês, se vocês instalarem e der problema, volte, desative o antivírus e depois faça essa instalação. Então eu vou continuar aqui. E ele está dizendo o seguinte, né, que como o controle de conta de usuário está ativado, eu não vou conseguir instalar o XAMPP dentro de c:/program files, sem problemas. Eu posso instalar ele direto no c:. Então, dou OK e agora ele mostra aqui a tela, né, que é o wizard para poder instalar o XAMPP. Então eu vou em Next e eu escolho quais serviços eu quero instalar ou não aqui no XAMPP. Reparem que aqui está escrito MySQL, pessoal, mas ele não instala o MySQL, ele instala o MariaDB. Eles mantiveram esse MySQL aqui, talvez porque por muito tempo o XAMPP ele foi conhecido por instalar o PHP, o MySQL e o Apache tudo junto, mas é o MariaDB que ele utiliza. Então, o Apache é obrigatório, tá vendo? Eu não consigo remover ele. O MySQL eu vou deixar, bom, que é o MariaDB, mas eu não quero instalar nem o FileZilla, nem o Mercury Mail Server, nem o Tomcat, que é outro servidor. Das linguagens de programação, o PHP é padrão, eu não consigo desmarcar ele, mas o Perl, eu não vou instalar essa linguagem Perl. E das ferramentas eu vou manter somente o PHP MyAdmin, e essas duas aqui eu vou desmarcar. Eu consigo personalizar para instalar somente o que eu preciso. Então, o Apache, o MariaDB, o PHP e o PHP MyAdmin. Então, vou em Next agora, ele vai instalar dentro de c::XAMPP, Next. A linguagem eu só tenho alemão e inglês, vou deixar o inglês, e Next, Next,
e vou em Next agora. Ele vai abrir uma página aqui atrás, né, que é uma página de boas-vindas aí do Champ, e ele vai fazer agora a instalação. Demora um pouquinho a instalação, porque são muitos serviços que ele precisa instalar. Muito bem, agora está finalizando aqui a instalação. Vamos fechar essas janelas aqui. Aliviar aí o processamento. Então, pessoal, só reforçando, nós estamos instalando o servidor no Windows. Vou mostrar agora para vocês na sequência onde que eu devo colocar a pasta do projeto, né, que a gente está construindo para ele ser acessível pelo localhost, mas a gente vai trabalhar, né, eu vou demonstrar os códigos na minha máquina nativa, né, que é o Ubuntu. Vocês podem reparar aqui que eu estou usando uma máquina virtual e isso pesa muito a parte de desenvolvimento. Então, eu vou fazer na máquina nativa mesmo, né, na máquina física, mas a única alteração são os diretórios. A única coisa que vai mudar é esse ponto, ok? Então, fiquem atentos aí a qual diretório que vocês vão utilizar no Windows e quando eu for trabalhar no Linux, vocês fazem essa mudança aí para vocês. Se vocês optarem por usar o Ubuntu, eu consigo instalar todos esses serviços de forma separada, tanto Apache, quanto PHP, quanto MariaDB. Mas requer algumas configurações também adicionais. No caso aqui do Champ, ele está completinho aqui. Então ele terminou de instalar. Pergunta se eu quero iniciar o painel de controle. Eu vou deixar marcado aqui sim e vou finalizar. O painel de controle eu vou localizar ele aqui perto do relógio, aqui no canto inferior direito. Se eu abrir esse painel de controle, vamos abrir ele aqui, 2 cliques, eu tenho os serviços aqui, né, Apache, MySQL, FileZilla, Mercury e Tomcat. FileZilla, Mercury e Tomcat a gente não instalou. A gente só instalou o Apache, o PHP e o MariaDB. Novamente aparece MySQL aqui, mas é o MariaDB. Então eu vou iniciar o Apache. Ok. Ele está iniciando, agora ele está rodando. Ele vai perguntar, né, se eu quero permitir o acesso do Apache. Então vou marcar aqui redes privadas e públicas, vou permitir o acesso. Ele vai perguntar isso só a primeira vez que executa. Então, o Apache está rodando na porta 8443 e vou iniciar também o MariaDB. Vai perguntar a mesma coisa, vou responder redes privadas e públicas, permitir o acesso. E o MySQL está rodando na porta 3306. Muito bem. Por que eu não vou iniciar o PHP? Porque o PHP ele é uma linguagem de programação, ele não é um serviço. Então, quando eu acessar páginas, arquivos em PHP pelo localhost, ele vai ser chamado, né, para ser executado pelo Apache. Por isso que eu não preciso iniciar ele como serviço. Então, tem os 2 serviços aqui instalados. Posso fechar o painel de controle, que ele não vai fechar, ele vai continuar executando aqui na nossa bandeja de notificações. Vou abrir novamente aqui o navegador. E vou acessar http://localhost. Localhost. Agora ele mostra para a gente, né, essa página aqui padrão. Bom, e nessa página padrão, por exemplo, eu consigo acessar aqui o PHPMyAdmin. Então, ele vai mostrar qual que é a versão. Aqui é só uma página mesmo de boas-vindas. Aqui ele já especifica, né, que é o Apache, MariaDB e o PHP. E se eu clicar aqui no PHPMyAdmin, ele vai nos levar para uma ferramenta escrita em PHP que eu vou administrar o nosso banco de dados. Ok? Agora eu vou fechar aqui, por enquanto vou minimizar.
voltar aqui, voltar. Então esse localhost aqui, quando eu entrei em localhost, ele já automaticamente entrou nessa pasta aqui, ó, dashboard. Então existe uma pasta dashboard dentro de localhost, mas fisicamente na máquina, né? Qual que é a pasta, qual que é o diretório que eu tenho que colocar os meus projetos para eles serem acessíveis aqui pelo servidor localhost. Vou minimizar aqui. Vamos abrir aqui o explorador de arquivos. E eu vou localizar, vou lá em este computador, C2 pontos, na pasta champ. Dentro da pasta champ tem uma pasta que chama htdocs. É aqui que eu tenho que colar todos os meus arquivos do projeto para eu acessar eles pelo localhost. Okay? Então, se eu abrir htdocs, eu vou ter a minha pasta dashboard e outros arquivos aqui, outras pastas, que são pastas instaladas, né? São arquivos padrão que são acrescentados nesse diretório htdocs sempre que eu instalo o champ. Para mim, ele não é importante, então posso apagar tudo isso aqui, ó. Posso deletar tudo, mandar tudo para a lixeira. Aqui agora eu vou copiar a minha pasta projeto para cá inteira, quando eu alterar os arquivos para extensão .php, e aí eu vou conseguir acessar esses arquivos pelo localhost. Quando a gente começar a trabalhar com o código PHP, com a extensão PHP, eu não vou mais acessar esses arquivos diretamente clicando neles, né? 2 cliques você vai abrir no browser. Eu vou acessar tudo pelo localhost, porque, claro, tem um código PHP dentro desse arquivo, e esse código precisa ser interpretado para mostrar esses, renderizar esses arquivos HTML e mostrar no navegador. Então agora nós vamos criar o nosso banco de dados. Eu já tenho o código SQL escrito aqui, eu vou disponibilizar esse código SQL para vocês. Vocês vão baixar esse código e vão abrir a ferramenta phpMyAdmin que a gente instalou aqui com o champ, né? Vamos acessar ela aqui. Para a gente acessar é em localhost/phpMyAdmin. Ops, faltou HTTP aqui. Senão ele reconhece como busca. phpMyAdmin. http://. Ok, então ele vai abrir aqui o phpMyAdmin. Ele abriu direto porque na instalação do champ, como é um servidor local, o usuário é root e não tem senha, então eu acesso ele diretamente aqui. Então, para rodar o código SQL, que eu já tenho para criar esse banco de dados, eu vou clicar aqui na guia SQL. Vou copiar aqui o código de criação do banco de dados e vou colar aqui nessa caixa de texto. O que tem esse código? Pesou um pouquinho aqui porque é bastante registro. Eu estou criando um banco de dados, agenda. Estou setando a agenda para o banco de dados corrente. E estou criando a tabela contatos. Tabela contatos, ela tem os seguintes campos: código contato e código do usuário. Porque nós vamos ter todos os contatos de todos os usuários na mesma tabela, só que vai aparecer para o usuário somente os contatos dele. Então, nome contato, nascimento contato. Reparem que eu estou usando o mesmo nome dos campos da tabela, os mesmos nomes que eu usei nos campos dos formulários HTML, para poder facilitar. Então, nome contato, varchar tamanho 100, nascimento contato do tipo data, sexo contato é um enum, né? Eu posso escolher ou masculino ou feminino, MOF, e-mail contato, foto contato, os 4 telefones que eu vou gravar com máscara, logradouro, complemento, bairro, estado e cidade. Esse estado e cidade são códigos que eu vou importar de outra tabela. Né? Dando continuidade aqui, eu tenho, tá um pouco pequena a letra, vou aumentar aqui, fica melhor. Eu tenho a tabela usuários,
Eu tenho código usuário, nome, e-mail e senha. Essa senha aqui eu coloquei varchar 32, porque nós não vamos gravar a senha do usuário diretamente nesse campo. Nós vamos fazer um hash dessa senha, vamos transformar essa senha numa cadeia MD5, para que caso alguém tenha acesso à tabela, né, ao banco de dados, ele não consiga ver a senha do usuário. E todas as vezes que ele for logar, a gente faz essa criptografia de novo e compara o que está no banco de dados com o que foi informado no login. E eu setei aqui a chave primária para código usuário. E aí ele cria a tabela cidades, que vai ter 3 campos: código cidade, nome cidade e código estado, né, que é o estado a qual essa cidade pertence. E logo depois da criação da tabela, eu tenho o insert dessa tabela com todas as cidades do Brasil. E são várias, chegou o final aqui. Depois eu tenho a criação da tabela estados, código estado, nome estado, sigla estado. E aí depois eu tenho todos os estados do Brasil. Então, esse código SQL vou disponibilizar para vocês lá no Moodle. Mas se vocês quiserem construir esse código, né, na mão ou usar uma ferramenta de modelagem, sem problemas. O que eu vou pedir para vocês é que vocês usem os mesmos nomes dos campos, né, das colunas que a gente usou aqui, para facilitar o trabalho, para que a gente não faça confusão. Então, na prática, vocês vão criar 4 tabelas: usuários, contatos, cidades e estados. Esses inserts aqui, né, de estados e cidades, vocês conseguem baixar facilmente aí, quem não tiver acesso a esse código SQL, né, quem for assistir depois essa aula pelo YouTube, vocês acham esses inserts de cidades e estados do país inteiro facilmente na internet para baixar. E aí o que vocês precisam criar mesmo do zero é só a tabela contatos com os mesmos nomes, tá bom? Contatos e usuários, ok? Então, agora que eu colei aqui, eu vou clicar aqui embaixo em executar. Deixa eu diminuir aqui o zoom para eu ver a saída aqui, ok? Então, ele adicionou tudo aqui, sem nenhum erro, sem nenhum warning. Beleza, então aqui no canto agora eu já tenho a minha tabela, agenda, né? Eu posso clicar em cidades, contatos, ela vai estar vazia, estados vai estar preenchido também, usuários. Então, nessa tabela aqui, nessa ferramenta aqui, que é o PHP MyAdmin, eu administro todo o meu banco de dados como se eu estivesse acessando um site, né? É o localhost /php MyAdmin. Quando a gente for subir esse projeto para um servidor na nuvem, né, a gente for contratar um serviço de hospedagem, a ferramenta que vocês vão usar para administrar o banco de dados é o PHP MyAdmin. Muito provavelmente vai ser o PHP MyAdmin. Então, para quem usava o MySQL Workbench quando era o banco de dados MySQL, vai sentir algumas diferenças entre o MySQL Workbench e o PHP MyAdmin, mas você administrando o seu banco de dados nessa ferramenta, você vai adquirir bastante experiência para quando vocês forem utilizar um serviço na nuvem. Ok, pessoal? Então a gente já configurou aqui o ambiente, temos o nosso banco de dados já construído, e agora o que a gente vai fazer nas próximas aulas é alterar as extensões dos arquivos para PHP, alterar os links para cada uma das páginas dentro desses arquivos e construir o nosso arquivo de conexão com o banco de dados. Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.